Eu primeiro gostaria de agradecer a repercussão incrível que teve aí a discussão sobre o Go No Go Decision, da explosão de um pneu antes do avião. E em vez de fazer um texto gigante colocando as minhas ponderações a respeito daquilo, eu resolvi ler todos os comentários, eu curti todos os que eu li. Não significa nem que eu concordei, nem que eu discordei de nada que foi escrito, significa apenas que eu li. E agora eu quero dar os meus 2 cents de contribuição para essa discussão. Analisando vários pontos que eu acho que a gente tem que colocar aqui, alguns prós stop, alguns prós go, e enfim, vamos colocar isso daqui para vocês. Perdão, eu estou num quarto de hotel aqui, estou em pernoite, eu sei que o áudio não está dos melhores, mas ainda assim acho que ver um vídeo é muito mais interessante do que ler um texto gigante que eu vá escrever sobre o assunto. A primeira coisa que eu gostaria de colocar é o seguinte: já estamos numa região de high energy. Aí existe uma diferença entre fabricantes. A Embraer, quem voa Embraer aí por um acaso assistiu o vídeo pode fazer um comentário no vídeo depois, eu desconheço, mas no caso da Boeing e da Airbus, a Boeing ela divide o que é low energy e high energy em 80 nós, a Airbus costuma dividir isso em 100 nós, low energy abaixo de 100, high energy acima de 100. Por conhecer já isso, eu escolhi também a velocidade de 120. A minha ideia era uma velocidade high energy, mas abaixo da V1, e aí propor a discussão. Primeira coisa que a gente deve considerar é a seguinte: conhecer o nosso próprio avião, a questão do trem de pouso. O trem de pouso principal da maioria dos aviões a jatos, ele é composto de pelo menos 2 rodas. Agora, se por um acaso nós tivermos um trem de pouso de alguma aeronave a jato, talvez mais leve, composto de apenas uma roda, a decisão do piloto de continuar ela já fica um pouco mais complicada. Teve alguém que comentou isso no LinkedIn. E eu concordo. O que acontece? Se por um acaso esse pneu estourar, o avião ele vai ter dificuldade de parar, vai ter vários riscos na parada? Sim, com certeza. Contudo, é possível que a gente não consiga seguir acelerando. A gente vai, talvez não consiga chegar na V1, na VR ou até mesmo sair do chão. Então, há sim que se considerar uma parada. Um outro ponto que deve ser considerado ainda nesse tipo de aeronave com uma única roda no trem de pouso principal é um risco muito grande de sair da pista do ponto de vista lateral, por mais que a gente decida por parar ou prosseguir, aqui independente da decisão do piloto, porque vai haver um arrasto muito grande em um dos lados e o controle direcional do avião vai ficar extremamente comprometido. Talvez não se consiga segurar mesmo utilizando steering, freio diferencial e o leme tentando manter o avião no eixo da pista, talvez isso não seja possível. Então sim, há que se considerar uma parada nesse tipo de aeronave. E estamos abaixo da V1, a V1 ela não foi projetada para que uma aeronave pare com uma roda a menos, mas nesse tipo de aeronave eu acho que essa seria uma decisão muito provável do piloto. Outra coisa que a gente deve considerar é mesmo aeronaves de 2 rodas no trem de pouso principal ou mais, essas aeronaves, se a gente optar por rejeitar a decolagem, é muito provável, eu diria quase certo, e existe um vídeo da Boeing de um 767 rejeitando a decolagem a partir de um pneu estourado, que todos os outros daquele conjunto do trem de pouso estourem. Por quê? O peso do avião vai estar distribuído agora sobre um único pneu, e não mais sobre, por exemplo, no caso de um Boeing 737, que é o avião que eu tenho a oportunidade de voar hoje em dia, 2. E isso daí vai gerar uma certa deformação, uma certa pressão que o pneu não está projetado para suportar, e durante um processo de parada isso daí é só aumentado, o tipo de deformação que o pneu sofre é ainda maior. Ato contínuo é mais ou menos certo que esse pneu vai estourar também durante uma rejeição de decolagem. E se a gente rejeitar e os 2 pneus estiverem estourados de um lado, ainda que haja pista em frente, que a pista seja muito grande, como também foi alguns comentários, imagina eu decolando do aeroporto do Galeão, 4.000 metros de pista pela frente, talvez fosse interessante rejeitar. Na minha avaliação, e de novo isso é só a minha avaliação, eu acredito que não. Eu acredito que prosseguir seria o melhor negócio, porque por mais que haja pista em frente, a gente optando por rejeitar e os outros pneus daquele trem de pouso estourando, a gente volta à mesma situação anterior, que eu comentei daquele avião que tinha uma roda só.
em que eu posso até ter pista em frente, mas é muito provável que eu acabe saindo da pista para o lado da pista. Poxa, Brenner, mas tu falou na aeronave de um pneu só que rejeitar seria uma boa opção porque ela não conseguiria acelerar. E nesse outro caso, não seria uma opção também porque eu não vou conseguir acelerar? Não. Na verdade, é muito provável, quase certo, que o teu pneu estoure em caso de tu tentar uma rejeição, que os outros pneus daquele conjunto de trem estourem também. Agora, em caso de prosseguir, fica mais fácil. Lembra que teu avião já tem 120 nós, a pressão sobre o trem de pouso ela já é bem mais baixa do que no começo da corrida de decolagem. Agora tua asa já está produzindo sustentação. A pressão naquele trem de pouso, a deformação que aquele pneu tem que aguentar, já não é tão grande como será, com certeza, se tu tentares uma rejeição de decolagem. Outra coisa que a gente tem a considerar, esse pneu estourado, vamos supor que a gente tente parar e vamos supor que por um milagre os outros pneus daquele trem de pouso não estourem. A gente tem que lembrar que mesmo estando abaixo do avião, a avião foi calculada para que a gente pare dentro dos limites de pista com todos os conjuntos de freio à nossa disposição. E não é o caso aqui. Nós aqui temos uma roda que não participa mais do esforço de frenagem do nosso avião. Então é mais um motivo que eu vejo aqui para o piloto preparar o mindset dele no sentido mais de go. Outra coisa que fica interessante da gente avaliar é com relação a um provável dano extra além do pneu. Isso é possível que ocorra? Sim, sem dúvida nenhuma é possível. Nós temos um incidente que aconteceu há pouco tempo atrás, uma decolagem de um 767, me perdoem se eu estiver equivocado, se não me engano foi na Itália, acho que decolando de Roma, o 767 da Delta. Eu confiro essas informações depois, eu corrijo em comentários caso eu esteja enganado. Que o pneu estourou um pneu na decolagem e pedaços de borracha voaram para frente do avião, inclusive, e foram engolidos pelo motor. E acabou que nós tivemos dois problemas naquela situação. Foi um pneu estourado e um motor a menos naquele avião. Se isso vier a acontecer nesta velocidade abaixo do avião, aí nós já estamos falando num segundo cenário, que é um cenário de engine failure antes do avião. E é um cenário, sim, para abortar a decolagem. De novo, nós temos que pensar que haverão outros riscos envolvidos. Não posso dizer que há uma resposta certa aqui. Não me atrevo a isso. Eu acho que daí é um julgamento do comandante no momento em que aquilo acontecer, se ele acha que deve parar ou se ele acha que deve prosseguir. Eu posso dizer o que eu faria. E, de novo, isso é só a minha opinião. Eu, percebendo aquela falha de motor já mais próximo ao avião, aquela falha de motor ela não é instantânea, o motor ainda está produzindo algum tipo de tração, ele está só com uma alta vibração, algo assim, aqueles pedaços de borracha que danificaram uma ou duas palhetas, eu tendo a imaginar que eu prosseguiria a decolagem. E por que eu acho que prosseguir a decolagem, mesmo numa situação assim, é mais negócio? Uma coisa eu posso afirmar, sim, categoricamente para vocês. O avião vai usar muito menos pista para parar se a gente decolar, der a volta e refizer a nossa aproximação e fizer um pouso, por mais que seja um pouso imediato, sem qualquer queima significativa de combustível. Por quê? Porque ele vai cruzar a cabeceira com aquela velocidade de 140, 145 nós e ele vai ter toda a pista pela frente para parar. Ele não vai efetivamente estar já no terço final da pista com os 120 ou 130 nós. Então, com certeza o avião vai usar muito menos pista se a gente der meia volta e pousar do que se a gente tentar rejeitar a partir daquele ponto. Então, de novo, eu coloco mais aqui algo que me deixa com esse mindset de prosseguir a decolagem e evitar uma rejeição de decolagem para esta condição. Outra coisa que comentaram, uma vez que a gente decolhe o nosso avião, nós percebemos o estouro do trem de pouso. Recolhe ou não recolhe o trem de pouso? Depende do teu avião, eu não me atrevo a comentar sobre todos eles. Mas eu me atrevo a comentar sobre o avião que eu voo hoje, que é o Boeing 737. Neste caso, o Boeing 737 pode recolher o trem de pouso sem problema nenhum. Por quê? Entrando um pouco numa área de sistemas, que não é exatamente uma área que eu pretendo explorar, mas é mais uma área de performance, mas entendo que existam curiosos. Então, no caso do sistema do 737,
Primeiro que a roda ela freia antes de iniciar o processo de recolhimento. Suponha que houve um vazamento hidráulico no fluido de freio e a roda não freou para o processo de recolhimento do trem. Como isso fica? Bem, no caso específico deste avião, o trem recolhendo, se a roda entrar girando, qualquer 5 centímetros a mais que ela tenha, que aquelas borrachas fiquem girando soltas, na hora que ela for tentar entrar na cavidade do trem de pouso, que a gente chama da wheel well, existe um pino de porcelana extremamente frágil, que essa borracha, quando ela bater ali, ela quebra esse pino e vaza o fluido hidráulico da perna do trem de pouso que está tentando recolher, e somente esta perna do trem de pouso ela volta para baixo. Então o piloto ele não precisa ter medo de recolher o trem de pouso numa situação como essa. Pelo menos não neste avião. E eu até fico bem curioso de saber os aviões que vocês voam aí, se tem algum tipo de sistema parecido com esse ou alternativo a esse. Entre as condições que a gente costuma no briefing preparar para dizer assim, acima da velocidade divisória do nosso divisor ali de águas entre high energy e low energy, no caso da linha Boeing 80 nós, no caso da linha Airbus 100. O que é um motivo para a gente parar? Muitas vezes a gente costuma colocar no briefing algo que é um pouco genérico demais, particularmente eu não gosto. O que eu quero dizer com isso? As ações, os motivos para a rejeição seriam falha de motor, qualquer degradação de potência entra aqui nesse escopo de falha, fogo de qualquer natureza, esse fogo pode ser no motor, na PU, na wheel well ou um fogo a bordo, wind shear, que é algo que a gente vai ter que analisar sistemas também um pouco para conversar sobre isso. Eu acho essa discussão sobre o wind shear bem interessante. E daí entra esse que é genérico demais, que é Aircraft Unable or Unsafe to Fly. Eu acho que sim, o comandante ele tem que ter a opção, o respaldo para uma rejeição de decolagem em alta energia para condições que ele julgue que não são exatamente seguras de se voar. Mas eu gostaria muito de ouvir vocês, se vocês têm em mente no avião que vocês voam, o que vocês julgam ser uma condição de unable or unsafe to fly. Se vocês já têm isso desenhado na cabeça, ou se vão precisar enfrentar a situação para descobrir o que eu acho disso, eu acho que não está seguro e vou rejeitar. Porque isso é um processo decisório que, por regulação, a gente tem cerca de 1 segundo para decidir. Então eu acho bem interessante que se tenha esse mapa mental já montado sobre tudo aquilo que a gente considera unable or unsafe to fly. É claro, uma asa caiu, ou algo como isso, não precisamos entrar nesse tipo de detalhe. Eu estou falando de panes mais comuns do nosso avião. Uma pane elétrica é algo unable or unsafe to fly? Uma pane hidráulica, que tipo de pane hidráulica você considera unable or unsafe to fly? Então eu gostaria de ouvir isso de vocês. Eu, sinceramente, não tenho nenhuma condição que eu consiga imaginar nesse momento, entre as panes previstas em checklist de avião, que seja unable or unsafe to fly. O que eu imagino que é unable or unsafe to fly é, por exemplo, um controle de tráfego aéreo mandando eu rejeitar porque tem um tráfego que ele não conseguiu contato, está atravessando a frente da pista. Aí não é uma questão de que o avião não tem condição de voo, mas uma condição de que, se por um acaso eu prosseguir o voo, é muito provável que eu tenha um mid-air collision. Então, sim, por uma questão de tráfego aéreo, eu até abortaria mesmo em high energy. Agora, eu não consigo imaginar um problema no avião que me faça abortar por high energy. E, de novo, quero muito ouvir vocês, porque de repente alguém me dá uma luz até sobre alguma outra pane que seja um motivo realmente de abortar. Eu espero que vocês tenham gostado de eu ter respondido isso em vídeo. Eu vou propor uma nova discussão relativa à performance e go-no-go decisions também ao longo dessas semanas, como eu tenho feito. Sempre na terça-feira eu posto a discussão e no sábado ou domingo eu posto uma resposta. Dessa vez a resposta em vídeo. Se vocês gostaram também, por favor, deixa um like aí, um comentário, e quem sabe eu transformo isso num canal para a gente se comunicar mais dessa forma, de vídeo. E também, de repente, até amplia um pouco com animações aqui, colocando as explicações de forma mais preparada e não num quarto de hotel. De qualquer jeito, muito obrigado, um abraço para vocês, até terça-feira com mais discussão e comentários.